A paz do Senhor a todas as irmãs. Sejam bem-vindas à nossa segunda noite do nosso seminário Liberta-me. E hoje, quem estará ministrando para nós é a irmã Paula Paz. Se preparem, porque grandes coisas estão por vir. Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Paula Paz, sou esposa do pastor Everton da Paz e juntos a gente pastoreia a Igreja Pentecostal Unida do Brasil na cidade de Araçariguama, São Paulo. Mas eu sou desta igreja, né, para onde eu estou agora me direcionando, que é a querida Igreja de Alvorada, do pastor Daniel Borges e a irmã Ana Paula Borges. Muito obrigada, primeiro, por esse convite, né, para participar desse seminário das Filhas de Sião, muito especial. Que Deus abençoe todo esse trabalho e que possa tocar na vida de muitas pessoas, né? Não só mulheres, mas todos que puderem ter acesso a esse material que vai estar rodando em tantos lugares, né? Não sei de onde que você está assistindo, se está em casa, se está na igreja, se é manhã, se é tarde, se é noite, mas eu espero muito que o Senhor fale com você através da palavra dEle, aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma oração agora e te convido também a fazer essa oração junto comigo, amém? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te peço que fale conosco, fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos para ir para o céu, aquilo que nós precisamos para estar dentro da Tua vontade, Senhor. Fala conosco, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E o tema desse seminário é Liberta-me, né? E o versículo-chave é Salmos 116 e versículo 4, que diz: Invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, liberta-me. Então, o autor desse Salmo 116, ele se colocou numa condição, numa posição de preso, né? Para ele poder fazer esse clamor por libertação, é porque ele reconheceu que aquela situação que ele estava vivendo era uma condição de preso, de não estar em liberdade. E nós, mulheres, né, filhas de Sião, que estamos aqui refletindo nesse tema, em que condição nós estamos? Em que condição que a nossa vida está? Antes de nós refletirmos o que tem aprisionado as mulheres do nosso tempo, eu quero te convidar para vir comigo observar a vida de uma mulher da Bíblia, que ela não tem muito destaque, ela não faz um papel assim de protagonista, mas vale muito a pena nós refletirmos sobre alguns acontecimentos da vida dela, porque através disso o Senhor pode falar e fala muito conosco, e o nome dela é Agar. Ela é citada lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 16. Porém, supõe-se que ela, uns capítulos antes, foi um dos presentes que Abrão recebeu de Faraó, quando ele foi até o Egito para fugir da fome que estava assolando Canaã. Nessa ocasião, ele se passou por irmão de Sara, sua esposa, porque ele tinha medo por ela ser muito bonita. E Faraó tomou Sara para sua casa e encheu Abrão de presentes, né? Conforme aquela época, deu ovelhas, vacas, servos e servas para Abraão, né? Conforme Gênesis capítulo 12. E provavelmente Agar foi um desses presentes, porque ela era uma serva egípcia. Então, Agar, ela saiu do Egito para ir para a casa de Abrão e servir a Sarai, a sua esposa. Ela foi tirada do Egito e foi para uma terra completamente estranha para ela. Ela teve que deixar os seus parentes para trás, seus costumes,
seus rituais, seus hábitos alimentares, a cultura, né, sua forma de vestir, de viver, para um lugar completamente diferente e que ela ia ter que se submeter àqueles novos costumes, aquela nova forma de viver, para poder servir a Sarai, a esposa de Abrão. Então, foi uma mudança gigantesca na vida de Agar. E lá em Gênesis, então, capítulo 16, depois de muitos anos que Abrão e Sarai receberam a promessa de ter filhos legítimos mesmo, Sarai resolveu, teve um plano, né, na cabeça dela e resolveu dar a sua serva Agar para Abraão poder ter filhos, como se Deus, né, precisasse de ajuda para cumprir o plano dele. Ou seja, Sarai queria apenas usar o ventre, a barriga de Agar para gerar um filho que seria dela e de Abrão. Aí que começa tudo, porque quando Agar concebeu, começou a receber mais atenção, né? Começou a ser mais o foco do que Sarai, e que se sentiu desprezada e menosprezada, e ali ela começou a maltratar Agar diariamente. E aquele tratamento foi se tornando insuportável para Agar. Mesmo ela, numa condição de escrava, de serva, as coisas que Sarai começou a fazer com ela e tratar, deve ter sido muito pesado, porque naquele momento Agar sentiu a grande necessidade de ser livre, livre daquela situação tão pesada que ela estava vivendo. Era uma situação de humilhação, de pressão psicológica, né, e tudo mais, porque para ela ser uma escrava, ser uma serva, não estava tão pesado, tão difícil quanto ser maltratada por Sarai. Então, ela tomou uma decisão de buscar a liberdade por seus próprios meios, por seu próprio jeito. E ela acabou fugindo para o deserto. Agar havia saído do Egito, já havia deixado os costumes do Egito para trás, mas ela ainda não havia tido um verdadeiro encontro com Deus. Amém? Agar, ela não clamou ao Senhor para tomar essa decisão, ou quando ela sentiu essa necessidade. Ela simplesmente tentou fugir daquela situação que aprisionava ela, e ela acabou no deserto. Quando nós buscamos a libertação por nossos próprios meios, é bem provável que cheguemos no deserto ou numa situação bem pior. Nós não temos condições de nos libertar. Nós não temos esse meio. A forma de pensar que Agar obteve nascendo e vivendo no Egito não havia mudado. Era assim que ela raciocinava. A mente dela ainda era a mente lá do Egito. Ela podia ter mudado seus costumes, a sua cultura, a sua forma de viver, mas a sua forma de pensar e raciocinar ainda era daquela Agar lá do Egito. Ela não tinha conhecido ao Senhor para buscar ajuda, para clamar por aquela situação que ela estava vivendo. Porém, aconteceu algo lá no deserto. O anjo do Senhor encontrou Agar e mandou ela voltar. Voltar àquele lugar de princípios, voltar para aquela terra estranha. E lá, com o anjo do Senhor, ela recebeu uma promessa e direção para a sua vida. Se simplesmente deixarmos os costumes do mundo para trás
e mudarmos externamente sem termos um real encontro com Deus, ainda estaremos presos. E dia mais, dia menos, nós não vamos conseguir sustentar aquela mudança em parte visível. Nós podemos até deixar alguns costumes do mundo e deixar algumas coisas para trás, mas talvez a nossa forma de pensar ainda seja carnal, ainda seja do velho homem, e não pensamos e nem raciocinamos da forma espiritual. A mulher que apenas deixa o mundo e os seus costumes para trás pode ainda ser muito afetada por algumas coisas desse mundo, assim como Sarai afetou a vida de Agar. Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E o velho homem, ele está permeado tanto no nosso exterior quanto no nosso interior. E apenas Deus, ele pode ver o nosso interior. O homem vê o exterior, não tem condições de ver o teu coração. Mas o Senhor vê a ambos. E Agar, ela tinha se despido do seu velho homem, do seu homem, da sua pessoa exterior, mas interiormente talvez ela ainda fosse aquela do Egito. E uma das coisas que afeta nós mulheres, mesmo se não serve ao Senhor ou se serve o Senhor, esse peso é muito grande, é o da ansiedade. A ansiedade, ela é a aflição que se obtém ao ficar imaginando o que vai acontecer. É aquela inquietação pelo momento futuro. Isso acontece naqueles lapsos em que a gente percebe, né, por causa da nossa natureza pecaminosa, que o controle da nossa vida saiu das mãos de Deus e está na nossa. Nesse momento, essa é a brecha para a ansiedade entrar na nossa vida. E provavelmente Agar, ela chegou num ponto tão grande de ansiedade que ela resolveu fugir para o deserto. Ela não conseguia ter o controle sobre aquela situação. Talvez ela ficava pensando o que ia ser no dia seguinte, qual é a humilhação que ela ia sofrer no dia seguinte, o que ia acontecer quando ela concebesse um filho, né? Então, nada do que ela fazia poderia mudar o tratamento de Sarai para com ela. E controle também é um dos comportamentos que aprisionam as mulheres, principalmente do nosso tempo. Porque a mulher no nosso tempo, ela tem sede por controle. No nosso tempo, a mulher que não está no controle, ela transparece, né, para o mundo uma imagem de fraqueza. É essa a percepção do mundo. Ela parece que está numa posição inferior, reduzida, insignificante. Parece que o comportamento daquela mulher, segundo o coração de Deus, não está construindo nada, não está adicionando nada à sociedade ou não está produzindo algo significativo. Isso porque o diabo, ele tem uma tendência para imitar, ao contrário, aquilo que Deus instituiu. Se Deus instituiu alguma coisa, o inimigo das nossas almas, ele tenta imitar aquilo ao contrário. Então, estar ao contrário do plano de Deus é estar fora da promessa e dentro da maldição. O mundo, ele quer colocar a mulher numa posição para a qual não foi criada, para que o real lugar dela fique desocupado. E assim a família, a igreja e a sociedade entrem em uma ruína.
e da mesma forma o papel do homem. Porém, a mulher que está fora da ordem do Senhor, ela pode estar aprisionada sem perceber. A filha que está fora da ordem do Senhor está aprisionada e pode não perceber. A esposa que está fora da ordem do Senhor pode estar aprisionada e não perceber. A mãe que está fora da ordem do Senhor pode estar aprisionada e não perceber. Nós nascemos em pecado. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos nessa condição. Quem nasce e cresce dentro de uma prisão ou dentro de um ambiente vive num mundo muito pequeno, muito restrito, porque tudo que ele ou ela conhece se resume àquele lugar em que ele ou ela nasceu. O mundo de Agar era muito pequeno. Ela não conhecia o poder de Deus. Ela não conhecia o Deus de Israel. Ela jamais poderia imaginar as coisas celestiais com a mente do Egito. A sua condição de pecadora a fazia assim. No momento em que ela teve um encontro com o anjo do Senhor e recebeu aquela promessa, a sua mente abriu. Ela foi liberta e ela compreendeu a grandeza do Senhor e dos planos do Senhor para a vida dela. Então nós precisamos clamar ao Senhor por libertação. Libertação da ansiedade, libertação da necessidade de ter controle, libertação da mente carnal e pequena. Não podemos obter isso pelas nossas próprias mãos. Não adianta nós com as nossas próprias forças tentarmos fugir dessas coisas. Precisamos invocar o nome do Senhor para sermos livres dessas condições. Nós podemos sim tomar a decisão de deixar o Egito para trás e todo aquele modo de viver para trás. Mas precisamos do Senhor para sustentar e compreender essa mudança. Veja só, se exteriormente já deixamos os costumes do mundo, já é um grande indício que o Senhor está transformando e renovando a nossa mente. Mas se nem os costumes do mundo nós conseguimos abrir mão, imagina o resto. Tudo aquilo que não conseguimos abrir mão é porque aquilo nos controla. É porque aquilo tem um certo domínio sobre a nossa vida. O que domina você? O que controla você? Pense nisso. Agar, ela nasceu no Egito. Sara, ela nasceu em Ur dos Caldeus. Mas não importa onde nós nascemos. Não importa se nós nascemos no caminho do Senhor ou se nós nascemos em uma família em que não conhecia Deus e crescemos num ambiente assim. Não importa o nosso conhecimento acadêmico, o nosso poder aquisitivo, o nosso nível social, nada disso importa para o Senhor. O que importa é a pureza da nossa mente, é a renovação da nossa mente, para que o nosso corpo realmente seja um sacrifício puro, santo e agradável ao Senhor. Hoje é tempo de clamarmos ao Senhor, clamarmos o nome do Senhor para termos um real encontro com Ele. Ele sabe o que você precisa, Ele tem grandes planos para a sua vida. Não fique preso naquela ideia de mundo em que você nasceu. Não fique preso nessa perspectiva. Nós precisamos adentrar na palavra do Senhor para sermos livres.
Nós não vamos reconhecer a nossa real condição se nós não conhecermos a palavra de Deus. É ela que nos mostra, é ela que nos diz qual é a nossa condição real. Nós precisamos do Senhor diariamente para não voltarmos aos costumes do Egito e também para não voltarmos a ter os pensamentos do Egito, para não colocarmos o nosso raciocínio de acordo com esse mundo. Nós não somos daqui. Nós, se nascemos novamente da água e do Espírito, nós nascemos para o reino do Senhor e nós precisamos começar a pensar com a mente do reino de Deus. E isso é uma luta diária contra a nossa carne, contra os nossos desejos, contra as coisas desse mundo que podem pesar na nossa vida. O mundo, ele pode muito bem ter aquele mesmo peso sobre a nossa vida que Sarai fez na vida de Agar. Mas não adianta nós queremos fugir com as nossas próprias forças, que nós podemos parar no deserto ou numa situação pior ainda. Agar quis fugir daquela situação e foi parar no meio do nada, sem alimento, sem água, sem proteção. Ela acabou numa condição pior do que a primeira condição dela. Mas graças ao encontro que ela teve com o anjo do Senhor, ela pôde entender o plano de Deus para a vida dela. O Senhor, ele tem um plano para a sua vida. A sua vida, se estiver na mão do Senhor, é porque ele está controlando cada acontecimento, cada coisa. Não tome a sua vida para a sua própria mão. Não pegue essa responsabilidade para você, porque pode vir o peso da ansiedade, assim pode vir tantos pesos que correm no mundo mais do que nunca nos dias de hoje. Entregue todos os dias a sua vida, os seus desejos e os seus anseios na mão do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. E o Senhor é o Deus que te vê. Ele vê a tua vida, Ele vê a tua situação, o teu coração, Ele vê o teu exterior e o teu interior. E eu te digo que vale a pena entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Mesmo que pareça que nós estamos numa terra estranha, mesmo que ao servir ao Senhor, no começo pareça tudo um pouco estranho, costumes estranhos, muitas formas diferentes de viver, né, ao servir o Senhor, mas é esse o lugar de salvação. É aí que nós vamos encontrar a salvação das nossas almas e não podemos perder isso de vista. Amém? O Senhor tem um grande plano para a sua vida, além do que você pode imaginar. Agar jamais imaginou o que poderia acontecer com a vida dela e com os descendentes dela. O Senhor tem algo maior ainda para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor agora. Ore comigo aonde você está. Não sei, não conheço você que está assistindo, mas busque ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, o Senhor nos dá esperança de uma vida nova. O Senhor nos dá força para deixar as coisas desse mundo para trás. O Senhor é a nossa força. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós não temos forças pelas nossas próprias mãos. Nós somos nada sem Ti, Senhor. Toma conta da nossa vida, toma conta da nossa mente. Nós queremos ter a Tua mente, Senhor. Nós queremos ter a mente de Cristo para aprender a tomar as decisões certas, as escolhas certas, Senhor. Nos ajuda a sermos segundo a Tua vontade. Nos ajuda a ser mulheres segundo o Teu coração. Mulheres que cumprem o seu papel de acordo com o Teu propósito, Senhor.
Nós queremos te agradar, Jesus, te agradar com o nosso interior, te agradar com o nosso exterior. Nos purifica, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. E nos mostra, Senhor, se tem algo no nosso coração, se tem algo no nosso comportamento que nós não percebemos que está errado, nos mostra, Senhor, sonda, vasculha cada canto do nosso coração e expõe diante de nós, Senhor, para que nós não percamos a nossa salvação. Nós queremos estar contigo face a face, Senhor. Nós queremos ser livres desse mundo e dessa carne e nós faremos o possível, Senhor, para te agradar. E eu te agradeço pela oportunidade de salvação que nós não merecemos. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos esperança, nós não teríamos chance de liberdade, Senhor. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos desse mundo, liberta-nos dos desejos dessa carne, Senhor. Nos mostra a tua vontade, porque nós queremos te agradar, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe você, a sua família e que você possa viver os propósitos do Senhor de forma completa. E busque na palavra de Deus a vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe.